contar uma coisa. Muita gente, na verdade muita gente não, 99% das pessoas que fazem stories no Instagram não entendem como os stories funcionam. E não é sobre como os stories funcionam como algoritmo, nada assim. Não entendem como a gente se comunica nos stories. Se você está sentindo que os seus stories não tá do jeito que você gosta, você sente que você não tem o resultado que você quer nos stories, fica nesse vídeo que eu te garanto que a dica que eu vou te dar vai explodir sua cabeça e na verdade vai ser simples, vai ser lógico, vai ser fácil de entender. Vamos comigo? Bora lá no vídeo então. Antes da gente começar o vídeo, caso você não tenha visto, tem um link do vídeo meu, ou vai estar aqui embaixo, ou vai estar aqui em cima, eu não sei, eu sou meio novo nessa parada do YouTube, eu tô aprendendo junto com você aqui. Mas vai ter um vídeo meu, que eu já fiz, que é sobre como você fazer stories do jeito certo e você aumentar suas visualizações. E é uma regra de 3 segundos. 3 segundos, tá? Muito legal, tem um link aqui embaixo, aqui em cima, dá uma olhadinha, vai ter o card e clica lá, tá? Mas vamos começar falando sobre os stories. Vamos conversar sobre essa função, porque, pô, todo mundo quer, né? Quem a gente não conhece, que não quer, deixa eu acender a luz aqui, que não quer ter uma visualização alta nos stories, que não quer que seus stories alcance muita gente, igual dos influencers que tem muitos seguidores e fazem stories para milhares e milhares e milhares de pessoas. A gente quer isso e quem tem um negócio também, principalmente quer stories que entreguem para muita gente, porque a gente quer vender para as pessoas. Correto? Beleza. O ponto é o seguinte, quando a gente pensa nos stories, tem muitos usuários que vieram para os stories com a mentalidade de posts. De posts mesmo, na verdade, que faz aquele story, sabe aquele story que ele sobe uma imagem, sobe lá no stories, coloca, e de repente pode ser uma imagem do produto, eu posso estar vendendo, sei lá, essa vela aqui, por exemplo, eu posto uma imagem dessa vela e coloco o preço, custa, sei lá, não sei quanto essa vela custa, vamos supor que custa R$20 essa vela, e aí eu coloco lá nos meus stories. Tem muita gente que constrói todos os seus stories desse jeito, fazendo imagens aleatórias, reposts, às vezes completamente aleatórios, e falta uma essência nesse story. Falta aquela mágicazinha que faz o negócio acontecer, mas eles nunca percebem que isso falta, e aí reclamam quando não tem resultado. Vamos esquecer o Instagram e os stories por um segundinho, tá? Vamos pensar na vida real. Vamos imaginar que se não existisse os stories, se eu quisesse conversar com alguém, como que eu faria na vida real? Para pra pensar se o jeito que você faz stories hoje, ele faria sentido se fosse numa mesa de bar? Se fosse numa reunião de família? Se fosse numa reunião de negócios? Faria sentido o jeito que você se comunica? Muitas vezes a resposta dessa pergunta vai ser não. E quem responde não nessa pergunta é porque justamente não está entendendo uma das premissas básicas de como você faz stories bem, que é, presta atenção em mim aqui, ó. Você precisa se comunicar. Você precisa ter uma linha de comunicação. E assim, não precisa pensar muito. É só você pensar, é uma comunicação que eu estou iniciando, que precisa ter começo, meio e fim. Não pode ser partes aleatórias, soltas, onde eu falo uma coisa de manhã, de tarde eu faço um repost X, e à noite, sei lá, eu só posto uma foto de gatinho, porque eu acho legal. Ele precisa ter uma continuidade. Lembra que story em inglês, né, veio traduzido, quer dizer em português, história. Nós precisamos construir uma história no Instagram, e principalmente nos stories. Então o primeiro erro que a maioria das pessoas cometem nos stories é simplesmente não ter uma continuidade. Isso você pode construir uma continuidade, tanto dentro dos próprios stories do dia, mas quanto, por exemplo, você pode começar a falar sobre um assunto na segunda-feira, e estender ele, falar sobre esse assunto até a sexta-feira, onde você vai contando uma partezinha, você pega um pedaço de um assunto e você vai separando um pouquinho, você fala na segunda, depois na terça, depois na quarta, quinta e sexta, e aí você vai vendo que você tem uma continuidade. Isso gera uma conexão melhor com os seguidores e faz as pessoas assistirem mais os seus stories. Pensa, por que você acompanha a sua série favorita? Ela não tem uma continuidade? Quando acaba aquele último episódio, você fala, meu Deus, acabou, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais o que assistir. Como que eu vou
passar os dias da minha vida sem assistir mais um episódio daquela minha série. Porque a gente fica vidrado, a gente fica viciado. Porque os stories que são muito consumidos, aqueles que têm altíssimas visualizações, são stories que são mínimo de entretenimento. Eles precisam ter uma continuidade para a pessoa ir seguindo. Aqui a gente não segue uma pessoa no Instagram, a gente precisa seguir aquele story também e ficar vendo o que vai desenrolar daquilo para gerar uma curiosidade, uma emoção e tudo mais. Mas lembre da continuidade. Além da continuidade que a gente tem que ter, a gente tem que pensar o seguinte: essa continuidade... Eita, ficou tudo escuro. Deixa eu apagar. Deixa eu acender a luz. A continuidade ela é construída com a constância. Então, se por exemplo você faz stories, mas você aparece de vez em quando, dia sim, dia não, pô, aí já não dá, né? Tem que aparecer todos os dias. Tem que fazer stories falando todo santo dia. Precisa todos os stories ser falando? Não, não precisa que todos sejam. O ideal é que a maioria seja falando. Por quê? Imagine se esse vídeo aqui fosse só imagens e textos. Provavelmente a maioria de vocês, 90% de vocês, já teriam saído desse vídeo, ido embora e assistir um outro vídeo muito mais legal. Por quê? É muito chato ficar vendo só um monte de imagem, um monte de texto. Às vezes é interessante ter essa conexão aqui, ó, de humano, de uma pessoa passando para outra. Você está sentindo que um mentor do Instagram está dando dicas para você. Olha que legal isso. E não é só um papel ou só uma imagem que está com alguma coisa escrita. Então, para você construir essa história, você precisa de uma continuidade. Precisa fazer isso todos os dias. Mas até aí você já ouviu isso de todo mundo, né? Mas eu aposto que a próxima dica você não ouviu de ninguém. Essa outra dica, ela tem muito a ver com essa continuidade, mas ela é mais aplicada. Como que a gente aplica essa continuidade dentro do nosso contexto do dia a dia, né? Que vamos pensar que, sei lá, se você talvez tem tempo para se dedicar para o Instagram, às vezes é tranquilo você fazer vários stories, porque de repente você já trabalha com o Instagram, só faz isso, não lida com mais nada, você tem tempo. Mas na maioria das vezes as pessoas não têm tempo de cuidar do Instagram, de fazer stories e tudo mais. Então como que a gente torna isso tangível, simples, prático, para que a gente consiga executar o tempo inteiro? A solução, o segredo, a resposta disso está em distribuir durante o dia o seu conteúdo. Como que você vai fazer? Você vai pegar o seguinte, imagina que, lembra que a gente falou sobre pegar um assunto e distribuir durante a semana? Vamos supor que a gente esteja falando sobre emagrecimento, tá? Esse é o nosso tema. Eu joguei nos stories esse tema do emagrecimento e eu posso ser um nutricionista, um personal trainer, ou às vezes não. Às vezes eu sou um criador de conteúdo, às vezes eu sou uma loja que vende produtos naturais, às vezes eu sou uma loja de suplemento e eu tô falando sobre o assunto do emagrecimento, às vezes eu sou uma loja de roupa e eu também tô falando sobre emagrecimento. Lembrem, o conteúdo é importante, ele não deve ser orientado somente às pessoas que estão diretamente conectadas. Não é só porque só um nutricionista vai falar sobre emagrecimento. Não, uma loja de roupa pode falar. Esse é o primeiro conceito da humanização. Mas se eu escolher o assunto de emagrecimento, eu preciso pensar em como eu serei útil nesse assunto. Então vamos supor que eu vou dar algumas dicas de emagrecimento ou falar de algum amigo meu que emagreceu, uma amiga minha que emagreceu, e eu vou falar nessa semana sobre low carb, né? Acabei de descobrir uma dieta low carb e vou falar sobre essa dieta. Eu preciso pegar alguns pedaços e inserir durante o dia um assunto. Grave isso. Você vai começar a fazer stories orientados a um assunto. Então, por exemplo, lembra que a gente falei que a gente tem que criar uma constância, uma sequência e tudo mais? Então, durante o dia, você vai fazer de 1 a 3, grava isso, 1 a 3 sequências de assuntos, tá? Cada uma vai ter um assunto diferente. Então, por exemplo, vamos falar que a gente vai falar sobre emagrecimento e eu vou fazer uma sequência falando sobre low carb. Eu vou pegar um tópico sobre low carb, eu vou falar sobre massas low carb. Ou de repente, não sei se tem arroz low carb, eu não sei. Se você é nutricionista e tem alguma dica para me dar sobre low carb, deixa aqui nos comentários também. Mas vamos supor que eu vou falar sobre massas low carb, tá? Então eu pego e faço uma sequência de stories falando sobre massas low carb. Aí como que eu vou fazer essa sequência? Eu vou falar, começar conversando, mas aí eu vou começar a intercalar com outras coisas. E esse, gente, esse é o ouro, tá? Eu vou começar a intercalar imagem, texto, vídeo, alguma coisa escrita,
porque isso vai ativando a atenção do seguidor. Vai ter uma retenção muito maior, porque ele vai começar a prestar mais atenção, porque você vai o tempo inteiro trazer informações novas. Então, por exemplo, você começa falando, então galera, eu vi uma receita na internet sobre bolo low carb, eu achei muito legal, ó. Aí de repente, sei lá, você pega a sua câmera e, sei lá, e mostra, tipo, sei lá, vou mostrar um vídeo aqui, tipo, mostra um vídeo no YouTube, mostra, então, eu vi essa, no caso daqui é um vídeo de carro, mas eu vi essa receita aqui de bolo low carb, funciona assim, 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 beleza? Aí você volta a tua câmera pra cá, vou posicionar ela aqui de novo, que eu já perdi meu lugar, você volta ela pra cá e aí começa falando, isso com o seu celular, obviamente, né? E aí você começa falando sobre, então, essa receita achei muito legal, porque ela vai com pouco açúcar, vocês gostariam que eu ensinasse a vocês como fazer? E aí você mete aqui, ó, uma enquete, e aí uma sacadinha bônus do Titio Vaz aqui pra você, uma sacadinha pra enquetes. Toda vez que você for colocar uma enquete, não coloque sim, não. Procure colocar respostas mais emocionadas. Então, por exemplo, assim, você tem vontade de aprender a fazer bolo low carb? Em vez de você colocar sim, coloca preciso, coloca quero, amo, coloca alguma coisa bem forte. Você vai ver como vai ter muito mais votos nessa enquete. Na hora de colocar o não, por exemplo, às vezes você não precisa colocar o não. Você não precisa colocar a negativa na enquete. Na enquete, às vezes você pode colocar amo ou quero, e perguntar assim, tipo, quanto tempo demora? Você não tá colocando não, porque dificilmente as pessoas vão votar no não. Às vezes quando a pessoa não quer saber sobre um assunto, é mais fácil ela pular do que votar pro não. Quando você coloca uma outra condição, em vez do não você coloca o talvez, você tá abrindo um precedente diferente. Porque agora você tá dando um precedente pra ela de falar assim, não, pode ser. Pega aquela pessoa que tá no meio do caminho e ainda não tá decidida, tá? Essa é a sacada de mestre. Quero que vocês usem, quem usar, me conta, porque essa você vai ver que vai ter muito mais votação na sua enquete. Mas então, você fez a sua sequência de vídeo, colocou a sua enquete, beleza. Depois que você fez isso, você pode, por exemplo, subir algumas imagens de bolo low carb. Coloca algumas imagens de bolo low carb, de repente despertando desejo, aquele bolo bem gostoso, bem saboroso. Coloca essas imagens lá e aí coloca de repente uma caixinha de perguntas. Qual outra receita de low carb você faz ou conhece? Ou que você gostaria de aprender? Tá vendo como a gente está criando uma sequência? Fizemos um pouco de vídeo falando, colocamos uma enquete, aí fizemos um pouco de imagem, aí agora colocamos uma caixa de perguntas. E depois você pode continuar elaborando, por exemplo, com imagens da sua receita. Você não precisa filmar a sua receita, por exemplo. Você pode tirar fotos dos ingredientes e ir escrevendo. Olha, você vai precisar de um ovo, ou não sei o que, sei lá, vai precisar de batata, não sei como é que faz o negócio low carb, deve ser muito ruim com batata, mas você vai colocando todos os ingredientes ali da sua receita e vai tirando foto e vai escrevendo. Pensa como se fosse um slideshow, sabe no PowerPoint, quando você faz uma apresentação? Você pode fazer nos seus stories uma apresentação desse tipo, onde cada etapa é uma imagem. Por quê? A pessoa vai pausar para ver aquela imagem, porque ela vai ler tudo que está ali dentro. Se você colocasse uma imagem solta com um monte de texto, ninguém ia ler. Mas quando está dentro de uma sequência, a pessoa já está mais envolvida. Então ela vai parar para ler aquilo, ela vai colocar o dedinho dela para pausar, isso dá uma retenção, ela fica pelo menos uns 3 segundinhos, que é aquilo que eu ensino lá no vídeo dos stories. Fica pelo menos 3 segundinhos, vai prestando atenção e ela vai vendo que vai ter uma sequência. E ela vai acompanhando. Você faz uma sequência dessa, termina a sua receita e depois, sei lá, você pergunta assim, se você fez a receita aí, me manda a foto no direct que eu vou te repostar. E aí depois você pode até repostar as pessoas que fizeram essa receita, tá? Isso é um exemplo simples de um assunto e é apenas um dos assuntos que você pode fazer. Essa sequência, teoricamente, tem que te tomar de tempo uns 10 minutos. 15, 20 no máximo, tá? Tem que ser muito ágil, rápido e fácil. Por quê? Você precisa fazer de 1 a 3 dessas por dia. Quando você fizer uma dessa sequência, você pode simplesmente fazer uma por dia. Se você quiser uma sequência por dia, tá ótimo, tá? Claro que quanto mais você fizer, melhor. Mas você pode fazer uma sequência dessa, por exemplo, da receita e seguir. Todos os outros dias você vai fazendo uma sequência falando sobre low carb. Lembra? Um assunto, a gente picotou em vários pedacinhos e uma vez por dia foi colocando uma sequência para elaborar o assunto inteiro, para criar uma história, tá? Mas olha que legal que a gente quiser levar isso para um novo nível. Nós podemos pegar essa história do low carb, por exemplo, e antes dessa história do low carb,
De repente, começar a falar de algo que aconteceu, de uma história sua. De, sei lá, de um trauma que você passou na infância, de uma coisa que aconteceu no seu trabalho, de uma coisa que aconteceu quando você foi dormir, de como você bateu o dedo na quininha. Dedo na quininha, nossa, até um negócio imaginar o dedo na quininha. Você vai colocar algum outro assunto além. E depois dessa sequência, você pode colocar um outro assunto além também, de algo sobre o seu dia a dia, mas também você pode falar, por exemplo, sobre autoestima. Você traz algum outro assunto sendo útil para a pessoa. Quando a gente une essas três sequências por dia, e lembra, isso aqui já é um negócio mais avançado, tá? Quem tem a disponibilidade de fazer mais stories, fazer 3 sequências, funciona muito melhor, o stories cresce mais, o seu Instagram cresce mais, a sua base engaja mais. Tudo sempre que quando a gente trabalha mais por aquilo, a gente tem mais resultado. Então, quem faz isso consegue ter um resultado muito melhor porque você colocou 3 assuntos nos seus stories e você construiu uma baita de uma sequência, uma baita de uma história. Você construiu algo realmente que a pessoa vai querer seguir, porque ela não viu uma imagem solta e de repente falou, agora tem uma imagem de gatinho, agora tem um repost, e é isso, perdeu. Para construir isso, você precisa perder um único medo. Esse medo não é o medo de aparecer, tá? Porque esse é o medo de aparecer, isso é meio que óbvio, né? Isso aí eu nem vou falar que perder o medo de aparecer, tem que perder. Se você ainda tem medo de aparecer, no primeiro comentário aqui tem o link da Instamarketing, a minha escola digital de marketing no Instagram. A primeira escola digital, tem tudo lá sobre o Instagram, tem lá dentro, inclusive a metodologia para destravar nos stories. Já destravei mais de 1000 pessoas, tá? Mas fora isso, tem uma coisa que você precisa perder medo nos stories. Isso assombra muita gente. O medo de fazer vários pontinhos, né? Quando o seu story está com vários pontinhos, a gente fala assim, ai, mas eu não quero fazer muitos stories, eu já fiz muitos stories hoje, eu acho que se eu fizer muitos stories, vai ficar chato, a pessoa vai cair fora, porque tem muitos pontinhos. Isso não é verdade, porque a gente consome vídeo longo, você tá aqui até agora. Olha todo o tempo que você ficou nesse vídeo aqui, que é um vídeo longo. Você ficou até aqui porque não foi uma coisa boa pra você, espero, pelo menos. Foi uma coisa legal pra você. Se eu tivesse feito um vídeo de 15 segundos disso, talvez eu não teria conseguido passar tanta informação. O segredo não tá na quantidade de pontinhos. É o quanto você é legal ou chato nos stories. Tem stories em vídeo de 15 segundos que a gente não consegue assistir nem até o fim. Quem posta na balada, na época que dava pra ir pra balada, posta na balada lá, né? Cantando aquele sertanejo com áudio estourado, né? Aquela desgraceira, a gente não consegue assistir 15 segundos. Mas tem pessoas que postam 100 stories por dia, de pessoas que talvez você siga e goste bastante. Toda vez que tem um story novo, você fala, meu Deus, essa pessoa lançou um story, deixa eu dar uma olhadinha. Porque você sabe que tem algo bom pra você, tem algo que você gosta lá que essa pessoa postou. Então, perca o medo de ter um monte de pontinhos e pense mais, não na quantidade, na qualidade. Não tenha medo de fazer um monte, contanto que você siga essa regrinha dos assuntos que eu te falei pra você ser relevante e você bombar nesses stories. Você vai destruir. Você vai falar assim, pô, os stories pra mim nunca mais vai ser um problema. Combinado? Se vocês gostaram dessa dica, não precisa fazer nada, só seja grato. Só aplica, não precisa curtir, não precisa fazer nada nesse vídeo, não vou ficar te pedindo nunca. Você não vai ver um vídeo meu que eu vou ficar te pedindo um monte de coisa. Eu quero só que você aplique. E se deu certo pra você, gostou, deu resultado, só me conta aqui nos comentários pra eu saber, pra gente criar uma conexão. Você tá vendo nos outros vídeos, eu respondo todos os comentários, estou sempre aqui com vocês. Combinado? Semana que vem estamos aqui de novo, sempre com mais dicas sensacionais. Tchau, tchau!